Fala galera, estamos com essa vista aqui, talvez a melhor vista dos podcasts da Monkin até hoje. Estamos diretamente em São Francisco, Golden Gate atrás. Eu sou o Eduardo, fundador e CEO da Monkin. Estamos nessa temporada Monkin no Vale e dessa vez com a Paula, você precisa apresentar pra gente. Oi gente, prazer estar aqui no podcast. Eu tô fazendo MBA aqui em Berkeley, sou aluna do primeiro ano. Antes de vir para cá, eu trabalhei em consultoria e antes disso, bastante tempo na verdade, em tech. Então é um pouco aí da minha carreira, mas eu sou engenheira de formação. Boa. Conta pra gente como é que foi essa jornada para chegar até aqui e o que você tá achando daqui. Legal. Bom, eu acho que o MBA sempre foi um plano assim. Eu me formei na UFMG, então acaba que a gente vai conhecendo as pessoas que já estão fazendo carreira e muitas pessoas acabaram que traçaram esse caminho e falaram das oportunidades que se abriram depois do MBA. Eu já tinha uma vontade de passar um tempo aqui e eu queria muito ficar aqui na Califórnia, eu acho que por ser um polo tecnológico, também ter muita curiosidade, né, porque acho que praticamente todas as grandes inovações tecnológicas surgiram aqui, né? O iPod, o iPhone, enfim. O Google. O Google, enfim, né? Todas as outras grandes empresas estão aqui, então eu já tinha essa vontade de vir aqui para Califórnia. E aí chegou um momento da minha carreira que eu precisava tomar uma decisão, assim, porque acaba que é um pouco de uma janela que você tem para tentar, né? Uhum. E aí eu achei que era o momento certo, o momento que eu já tinha crescido o suficiente para agregar para a turma, mas também ainda tinha bastante para aprender em termos de como ser uma executiva melhor, uma profissional melhor. Então, acho que foi nesse sweet spot aí de conhecimento. Boa. E como é que foi? Querendo ou não, você teve que sair da carreira executiva para vir fazer MBA. E como que funcionou essa decisão na sua vida e carreira e momento de vida? Olha, eu recebi um conselho na época que eu tava pensando ainda, né? Porque... e aí uma amiga minha falou assim, ela já tinha feito MBA, ela falou assim, Paula, na nossa cidade tem gente que compra um apartamento e tem gente que vai fazer MBA. Você decidiu fazer MBA, então você tem que ficar ok com isso, porque é um custo muito alto. Eu acho que tem gente que vem patrocinada e tudo mais, e é um custo de oportunidade de carreira alto. Mas assim, considerando o retorno que você tem ao longo do tempo, porque é um período que você está exposto a muitas pessoas muito ambiciosas que fazem coisas muito diferentes, você expande muito a visão de mundo. Então esse retorno ele é muito mais a longo prazo do que a gente pode imaginar. Então foi um pouco assim, é um custo grande, eu acho que para quem está tentando também, existem formas de você financiar, existem pessoas que vêm patrocinadas, quando você é empregado, né, geralmente você tem um signing bônus, mas não é uma decisão fácil. Sim. Assim, eu tive essa dica que foi boa e a segunda dica foi, no momento que você toma a decisão, fecha a porta e vai. Mas que tem que chegar com a decisão tomada, né? Exato. Não vai perguntar para ninguém, porque vai ter um lá que vai falar, não, você tá viajando. Porque o processo por si só é bem difícil também. Então, a gente tem uma prova que é o GMAT, algumas pessoas fazem no GRE, mas grande parte faz o GMAT. É uma prova bem difícil, você tá geralmente no momento de carreira que você não pode tirar o pé, você não pode simplesmente, igual você tá estudando pro vestibular, alguma coisa assim, que você simplesmente tá só fazendo isso. Não, eu tinha um time, eu tinha, né, grandes entregáveis no trabalho, eu não podia simplesmente parar e só fazer isso da minha vida. Então, na época que você tá aplicando, que você tá estudando, vem com um custo emocional, físico, espiritual alto, assim. Mas eu acho que vale muito a pena. Boa. E se puder explicar para quem está assistindo, acho que não teve oportunidade, outros não sabem como funciona e talvez nem saibam que tem a vontade, nem sabem como funciona. Como funciona o processo como todo? Tem que se inscrever aonde? O que tem que fazer? Ótimo. Eu também não sabia. Então, assim, primeira dica é conversar com quem já fez o processo. E basicamente, você precisa ter todo mundo vê em filme, né? Quando os americanos estão aplicando, chega a carta. É a mesma coisa, só com uma prova diferente, um processo de aplicação um pouquinho diferente. Então, você faz uma prova, que é o GMAT, e não é assim, a pessoa que tirou a maior nota entra. Não é essa a matemática. É assim, você precisa ter uma nota boa o suficiente, mas não garante a sua entrada na faculdade que você quer. Legal. Então, você faz essa prova, e é uma prova que ela mede o seu raciocínio matemático, verbal, seu raciocínio lógico. É uma prova de 3 horas e meia. Eu, pessoalmente, sofri muito com o GMAT. Eu acho que é uma prova que ele
ele é uma prova muito específica de ser feita. E quando a gente vai tentando, geralmente acho que as pessoas esquecem de falar que é super difícil a prova e que elas penaram. Eu tirei a nota que eu precisava no meu 6º de Math. Caramba. Então assim, grande parte das pessoas que eu conheço também foram assim, é raro a pessoa tirar a nota de primeira. Caramba. Eu acho que é muito bom falar isso com as pessoas, porque Legal. tira um pouco da pressão. Então e acontece quanto tempo? Você pode fazer quando você quiser. Tá, entendi. Você pode fazer quando você quiser, você faz tipo num application center, assim, que é igual aquelas provas de inglês que a gente faz, você faz num application center, você pode marcar quando você estiver preparado. Então você estuda através dos materiais, tem muito material online, eu não fiz aula particular nem nada, era tipo assim, curso online. E aí, uma vez que você tem a nota, geralmente as pessoas contratam o que a gente chama de um consultor. Então, o consultor, ele vai entender um pouco do seu histórico profissional, o seu currículo, e ele te ajuda a entender onde você tem mais chances, considerando tudo. Então, assim, eu já tinha a noção que eu queria vir aqui para Califórnia, então, meu consultor meio que me ajudou a falar assim, olha, esse perfil dessa escola é desse jeito, acho que você poderia trazer essa história. Mas assim, não é obrigatório você ter um consultor. Eu conheço pessoas que fizeram por eles mesmos e eu acho que dá muito pra fazer sozinhos. Os americanos, inclusive, como eles já estão muito acostumados, acho que dá pra fazer, mas você precisa de mais gente revisando as suas essays. Assim, olhando pra trás, eu acho que se não fosse meu consultor, eu acho que eu teria, assim, penado mais e ficado com autoestima mais baixa em certos momentos do processo, assim. Mas é basicamente isso. Aí você se aplica nas escolas e as escolas têm uma data ali que você manda todos os seus materiais. Então, você manda sua nota, manda seu currículo, manda carta de recomendação, manda as essays e seu consultor, ele tá ali revisando tudo com você para ajudar. Porque acho que uma grande diferença do processo seletivo de vestibular no Brasil versus um MBA ou uma faculdade aqui nos Estados Unidos, é que eles querem uma turma muito diversa e é um processo muito mais holístico, assim, né? Então, outras variáveis são igualmente importantes em relação à nota. Então, é um pouco desse processo. Legal. E quais foram as primeiras impressões quando você chegou aqui na Califórnia? Primeiras impressões. O pessoal é muito saudável. Isso eu senti. Você sentiu isso? Há 3 semanas, 2 semanas aqui. Assim, foi a primeira coisa que eu notei, assim, o pessoal é muito saudável e muito preocupado com essa questão de saúde, não só física, como saúde mental, então tudo é um pouco meio... E a nova saúde social também, né? Saúde social, então assim, todas essas trends que eu acho que estão chegando no Brasil por agora, eu acho que aqui na Califórnia, as pessoas vivem ao máximo. Então, todos esses gadgets de sono, todo mundo usa, todo mundo faz um tracking surreal de sono, toma todas as vitaminas. Então, acho que a primeira coisa que eu notei foi essa questão de preocupação com a saúde muito maior do que a gente tem. Você tá quanto tempo aqui? 9 meses. Mas parece mais, eu acho que eu vivi 7 vidas desde que eu cheguei. Então, acho que esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto foi o quanto que as inovações pegam rápido aqui, assim, sabe? Um Waymo ali. Um Waymo, por exemplo. Coisas que eu já vi que eu achava surreal no início, assim, por exemplo, o Waymo foi uma delas, quem não conhece é o carro que dirige sozinho. Tem robôs fazendo entrega de delivery na cidade. Aqueles robozinhos pequenininhos? Os robozinhos pequenininhos. Então, assim, você pensa em qualquer tipo de tecnologia, você muito provavelmente vai ver aqui, assim. Então, alguma acho que coisa que você viu mais doido, assim, diferente, você falou, caramba, isso eu não imaginava nunca. Nossa. O Waymo foi uma delas, mas a gente vai esquecendo com o tempo, né? Lembrei. Outra coisa. Se um acesso aqui, acho que não é de tecnologia, mas envolve muito esse ambiente daqui do Vale do Silício, que você tem acesso a pessoas muito, muito high profile, um nível baixo de distância, assim. Então, por exemplo, não sei se você conhece o Acquired, daquele podcast. Teve um dia que o Acquired foi gravado num estádio com o Mark Zuckerberg. E você podia comprar um ticket e ir. Você podia ver ali, ó. Caramba. O Mark Zuckerberg. Então, assim, acho que isso é bem diferente, assim. Sim, não é uma coisa que você fala assim, beleza, é só pegar um ônibus pra ir pra São Francisco que eu tô lá, vou ver o Mark Zuckerberg ali. Eu falei com uma galera de Stanford, tá funcionando até pouco tempo, então eles estão querendo sugar ao máximo de todas as agendas. E aí eles falaram sobre isso, que, sei lá,
o Elon Musk estava dando uma palestra numa aula X. Então você tá ligado? Porque como é que funciona? Se a pessoa tem um e-mail @Stanford, @Berkeley, já a pessoa falou, opa, legal, vou lá. E aí tem umas pessoas que, sei lá, às vezes pagam muito dinheiro pra ir numa palestra, pra ir num evento grande, e eles estão por aqui, dando uma palestra no meio da AWS Loft lá, por exemplo. Então, legal. Então, assim, eu acho que estar localizado aqui faz muita diferença, porque essas pessoas mais, assim, high profile, elas não vão se deslocar nos Estados Unidos, elas não têm tempo pra isso, elas não querem, mas ao mesmo tempo elas têm um desejo de contribuir. Então, tá aqui, eu acho que facilita esse acesso. Então, isso foi uma coisa que eu reparei também. Legal. E na universidade, acho que eu falei com a galera de Stanford até agora, não falei com a primeira que tô falando de Berkeley. O que você viu de diferente? Como é que é? Conta pra galera. Olha, eu acho que a primeira coisa é a qualidade dos professores e a estrutura das aulas. Então, por exemplo, você pode pensar um professor de negociação que tem um livro super famoso de negociação, ele vai estar lá te dando aula. Entendi. E a estrutura das aulas também, ela é muito boa, a escola é muito feita para você, de fato, extrair ao máximo. Então, por exemplo, né, a forma que as notas são dadas, que tem uma carga de leitura muito alta, todas as aulas são gravadas. Aí você pode ver depois, é isso? Você pode ver depois. Então, você tá lá fazendo uma pergunta, aí, por exemplo, você tem sua gravação. Teve um dia que eu tava tirando umas dúvidas para uma aula, e aí eu me vi, assim, tirando uma dúvida durante a aula. Então, acho que tem essa diferença. Eu acho que, para mim, claramente, é o acesso a uma educação de muita, muita qualidade, com pessoas muito renomadas. Então, eu lembro exatamente um dia, a gente pode pegar algumas eletivas, né? E eu, pessoalmente, também gosto dessa questão de saúde, enfim, leio bastante. Tem um livro que eu li que chama The Science of Everyday Wonder. E aí, o autor, um dia eu tava pesquisando as aulas e eu vi que ele dava aula em Berkeley. Caramba. E aí eu fui lá e me inscrevi na aula, lógico, porque eu tinha lido o livro, eu queria entender, enfim. Então esse é o tipo de acesso que você tem, assim, eu acho que faz muita diferença. Aí, normalmente fazem o contrário. Eu tava no SXSW agora, no South by Southwest, e aí uma dica que deram foi, você viu a palestra, gostou? Compra o livro. Você faz o contrário, né? Gostou do livro? Vou fazer uma aula. Exato. Então, acho que isso é um grande diferencial, assim, de tá aqui. E também a qualidade da turma. Eu preciso dizer isso, assim, né? Eu tava até falando isso com outro colega que eu acho que provavelmente vai ser uma das minhas únicas chances, assim, de estar cercada de pessoas, de um grupo muito, muito qualificado, porque todo mundo passou pelo mesmo processo, todo mundo tem ambição de carreira, todo mundo tá preocupado ali em fazer alguma coisa diferente, encontrar o propósito, encontrar esse próximo passo. Então, assim, eu tenho aprendido muito com a turma também, o que é bem legal. E como é que é a diversidade de cultura na turma? Tipo, tem gente de todo lugar do mundo? Olha, acho que segue mais ou menos a mesma divisão demográfica dos outros MBAs, eu não sei, LLM e mestrado normal, mas a minha turma são 60% americanos, 40% internacionais. Aí, internacionais tem todas as nacionalidades, né? Então, se a gente vê América Latina, eu acho que, deixa eu retomar, assim, acho que tem uma grande população asiática, eu acho que eles são os primeiros, segundo os indianos, terceiro América Latina. Aí depois na divisão dos outros países, assim. Quantos então, brasileiros tem no seu MBA? 10 pessoas. Mas assim, a minha turma é menor, né? Então a minha turma, a turma de Berkeley tem mais ou menos 300 alunos. Outras turmas têm mais brasileiros, mas proporcionalmente segue a mesma distribuição, assim, é o que eu vejo. Legal. E você estava no mercado no Brasil. Então, o que você viu de diferente, assim, do que você está aprendendo quanto às big techs globais, comparado com uma big tech brasileira? Desde que tem a aprender, o que você viu diferente mesmo, do que você vai agregar? O que você está aprendendo aqui, falou, nossa, isso aqui não tem no Brasil, vai chegar, isso aqui é muito completamente diferente. Olha, eu acho que a cultura americana, no geral, é uma cultura muito preocupada, quase obcecada com produtividade. Então, assim, as reuniões são muito produtivas, as pessoas, elas vão muito focadas naquilo que elas querem. Então, você vai marcar lá um coffee chat com alguém para fazer um networking, por exemplo, a pessoa marcou meia hora. E você tem que ir direto ao ponto. Não tem aquele momento que a gente para e conversa, não sei o quê.
O que eu sinto falta, eu acho que eu sinto falta um pouco dessa coisa mais, não é improvisada a palavra, tá? Mais relacional, mais talvez. relacional e mais próxima. Então, assim, eu estranhei quando eu comecei a, tipo assim, né, entender como que o mercado funciona aqui, porque tudo parecia extremamente transacional pra mim, sabe? Então, assim, esse é um ponto. O segundo ponto eles têm frameworks muito claros pra você fazer as coisas. Então, e você vê que eu antes achava que era só um framework da universidade, depois eu vi que é uma coisa maior americana, digamos assim. Então, assim, você vai fazer um networking com alguém que você quer um contato, você quer conhecer. Tem um jeito de você iniciar a conversa, o meio da conversa, o final da conversa, qual e-mail você manda. E as pessoas fazem idêntico. Legal, eu quero pegar isso depois. E aí, assim, você vai, e isso é pra tudo, sabe? Então, acho que é uma cultura muito preocupada, digamos assim, com produtividade, tem frameworks, e eu acho que no Brasil a gente pode aprender com isso. Ao passo que qualquer coisa que foge do framework, às vezes eu acho que eles têm muita dificuldade de lidar. Então, por exemplo, eu estava até refletindo sobre isso numa aula, que a gente estava falando sobre crise energética do Brasil. Não sei se você lembra daqueles apagões que tiveram e tal. Eu contei, o professor ficou abismado com a forma que a gente lidou com os apagões, teve racionamento de energia. Ele falou assim, não, porque o consumo de energia até diminuiu depois do Brasil. Então, o que aconteceu naquela época, né? O Brasil começou a investir em hidrelétricas e tal, porque a gente precisava diminuir a dependência do óleo, porque a gente é um país em desenvolvimento, é um país pobre, então a gente precisava fazer isso. Então, não é que era uma questão das pessoas racionalizar ou não a energia, era necessário. Sim. E aqui nos Estados Unidos tiveram muita dificuldade de adaptação, quando precisou fazer, como é que fala, racionamento de energia. Mas, enfim, toda essa história para dizer que acho que o Brasil é um país muito resiliente. Entendi. Então, por isso que a gente tem essa capacidade de adaptação tão grande. Aqui eu acho que não. Legal. Aqui eu acho que tem que ter tudo muito by the book, assim, sabe? E aí você perde um pouco dessa capacidade de se ajustar, sabe? Entendi. Querendo ou não, tem capital, tem tecnologia, tem pessoas, tem tudo, né? Então acaba ficando mais fácil jogar o jogo e o brasileiro tem que se adaptar. Eu acho que a mão de obra aqui também é muito mais qualificada. Então, por isso que, assim, o mercado de trabalho é muito mais competitivo. Acho que no Brasil a gente tem diversas outras dificuldades. Então, por exemplo, os negócios aqui, eu acho isso engraçado. Eles são extremamente preocupados com a competição. Como que você se mantém relevante? Como que você evita que a competição tome o seu negócio? Eu acho que no Brasil não é tanto essa preocupação de competição especificamente, é execução. Entendi. Eu acho que o que talvez eu chego mais à conclusão que é um grande problema dos negócios no Brasil é dificuldade de execução. Aí vai um pouco de processo, de pessoas, o que eles não têm tanta dificuldade aqui, porque as pessoas, né, é uma sociedade mais... E até um ponto que eu já escutei bastante no Brasil, acho que aqui é diferente, tipo assim, o maior concorrente de uma empresa, por exemplo, é a inércia do cliente, porque no Brasil não tem tantos concorrentes como tem aqui. Aqui não, aqui é a execução total. Então você tem que executar, porque senão alguém vai executar no seu lugar, e não é aquela questão do, o cliente não quer fazer e tal, tá parado. Exato. E assim, é muito engraçado, o mercado aqui é muito... Eu fico a cada dia mais impressionada, é muito grande e surgem uns negócios que fazem muito dinheiro e são muito específicos. Te dar um exemplo, esses dias eu vi no supermercado um Espresso Martini Fitness, de lata. Você para pra pensar assim, isso nunca faria sucesso no Brasil, mas aqui faz. Entendi. Então, assim, seltzer, que é tipo, assim, seltzer é uma bebida aqui que faz muito sucesso. No Brasil também, talvez não faria, mas aqui é um mercado gigantesco. O mercado é tão grande que eu acho que ele absorve muitas inovações. Talvez seja essa também uma das questões. E muito early adopter, né, aqui. Então, assim, muita gente, assim, chegou um produto novo, quero testar. Chegou, eu quero fazer. Talvez o carro autônomo no Brasil ia demorar tanto tempo. Até a gente tinha os robozinhos entregando, que é tipo o cooler com rodinha, né? E no SXSW, a gente tá falando no Brasil. Cara, no Brasil ele ia tomar chute o tempo todo. Eles iam roubar ele e ver como faz pra tirar as peças. Acho que foi uma empresa dessa de aluguel de carro que você pega em qualquer lugar, que a galera levava pra oficina, tirava peças e botava peça antiga. Então, assim, ainda tem um comportamento do Brasil muito cultural, que por ser um país de desenvolvimento, o Brasil, é muito complexo algumas tecnologias, né? Então tem um mindset, mas também tem alguma frente, quando fala de hardware principalmente, tem uma complexidade muito grande de comportamental. Que você vê patinete de tudo quanto é lugar. Você vê em São Paulo já deve ser bike elétrica. Em São Paulo deve ser a 10ª empresa de patinete que tá aparecendo e a gente sabe que não vai dar certo. Ou vai ser alguma mudança, porque tem a questão do mindset muito forte, né? Que o americano tem. Mas você me perguntou da inovação, assim,
vai parecer meio bobo, mas a primeira vez que eu dirigi um carro elétrico foi uma experiência, assim, muito, muito diferente. Eu achei, pelo menos. Mas o carro parece que... para ruim? Não, assim, foi bom, mas parecia que eu tava dirigindo uma nave espacial, porque, assim, você tem, assim, parece um iPad. O carro, o negócio de controle do carro é literalmente uma tela do tamanho de um iPad. Sim. E, assim, eu achei incrível quando eu dirigi o carro, é super silencioso. Sim. Então, essa foi, assim... Ainda continua sendo a experiência, eu acho que mais diferente que eu tive, apesar daqui ser super normal. E todo mundo, quando eu falo isso, fica assim, nossa. eu vim pra cá, aí tava uma semana, ou menos até. Aí chamei Uber e veio um brasileiro, com carro elétrico. Aí ele falou, faz tempo que eu não falo português, vamos conversar e tal. Aí ele contando sobre isso, que o carro era tão silencioso que ele ia ultrapassar. E, por exemplo, quando você tá passando o carro no Brasil, sei lá, ou com um carro não elétrico, carro a combustão, e você para numa faixa de pedestre, a pessoa escuta o carro. Aqui, quando é o carro elétrico, ou no Brasil também, a pessoa não escuta o carro. Então, várias vezes ele tá dirigindo, achando que a pessoa tá escutando, a pessoa não viu o carro vindo. E ele contou a história que, tipo, que tá tendo que aprender também a dirigir um carro elétrico, porque agora ele tem que buzinar, ele tem que dar sinal, porque não tem mais o barulho que era um ajudante de segurança. Não. É extremamente silencioso, extremamente silencioso. Legal. E você falou do Coffee Chat, é isso? Coffee Chat. O que é, pra quem não sabe o que é? Não, então, Coffee Chat é basicamente assim, é uma nova forma de falar que você quer fazer networking, você precisa de uma indicação, você precisa de uma mão amiga ali pra fazer alguma coisa, seja pra conseguir uma indicação na empresa que você tá aplicando, ou de um cliente. Então, você manda uma mensagem pra essa pessoa, pode ser do seu LinkedIn, pode ser, enfim, da sua rede de contatos, e aí... o Coffee Chat, ele precisa ser rápido. Ele é tipo assim, 15, 30 minutos, no máximo estourando. Geralmente o que eu vejo de Coffee Chat é 15 minutos. Então, em 15 minutos você faz basicamente um pitch ali pra pessoa, pra ela te ajudar. E você tem que ser bem straight to the point, assim, pra... O que você quer, o que você é. Exato, assim, do que eu preciso de sua ajuda. Não precisa falar assim, ai, nossa, vamos fazer uma amizade e tal. Não, se a pessoa sentou com você e tal, vai lá. Que eu acho que eles têm muito também essa questão de give back. Então, acho que é comum também... né, eles aceitarem esse tipo de coffee chat, porque no final das contas, todo mundo aqui já foi ajudado, então assim, a pessoa vai se reunir com você, mas não assuste se a pessoa for extremamente direta e transacional, tipo, como que eu posso te ajudar? Sim. Sabe? Não vai querer saber sua história e tal, como que eu posso te ajudar? Ó, é isso que eu preciso da sua ajuda, eu tô no passo B da jornada de ABC e eu acho que você consegue me ajudar fazendo isso aqui. Aí a pessoa vai lá, beleza, consigo, não consigo, e vão te falar na hora, se consegue ou não consegue. Não vão, tipo assim, manda e-mail pra mim que você não, eles vão te falar na hora. Ó, não consigo. Pode até parecer, às vezes, meio mas direto demais, mas é bom, porque você tem clareza também, né, do que a pessoa vai fazer. Então, né, seguindo o Coffee Chat, digamos Eu tava falando com um brasileiro que é investidor aqui, então ele tem CVC, toca um fundo hoje, e aí ele falou assim, cara, no Brasil a gente tá acostumado a encher linguiça, sabe? Não, florear tudo pra pessoa gostar de você, depois você falar, cara, aquilo, eles nem entendem. O que esse cara tá falando? Tipo, ele me convidou pra um café e tá falando sobre a família dele, a vida dele no Brasil. Não, o que você quer? Eu tô aqui, meu tempo é caro, então como é que eu posso ajudar? E é muito real, né? É bem isso, assim, tipo, como que eu posso te ajudar? E pronto, acabou. Tchau. A gente tá a gente tem operação hoje em Floripa, em São Paulo e no Rio, né? E a gente começou a comparar esses três, assim. E é muito legal, porque Floripa é uma cidade pequena. Então é uma capital, mas é uma cidade pequena. Então as pessoas fazem negócio com pessoas que você conhece e tal, e você bota a amizade um pouco na frente e tal. Pega São Paulo é aquela loucura. Cara, vai ser seu amigo, mas se esse negócio não tá indo bem, ele vai trocar e acabou. E vamos lá, é muito competitivo, é o lugar mais competitivo do Brasil, é o lugar onde tem mais capital no Brasil, então acaba tendo muito rápido. Já aconteceu de eu achar que era melhor amigo da pessoa e no outro dia ela, cara, não vai dar pra gente trabalhar mais junto. Eu lembro que eu fiquei triste no começo, depois eu entendi que faz parte do business. E o Rio é muito engraçado. Quando você convida alguém no Rio pra almoçar, a pessoa realmente quer almoçar e falar sobre qualquer coisa que não seja trabalho. E é muito engraçado. Eu fiz uma reunião logo que cheguei. Eu falo, então, aqui é Monk e tal, sou do Rio, sou de Floripa, a gente tá aqui, como é que a gente pode trabalhar junto? A gente pode almoçar e depois do almoço você vai lá no meu escritório, a gente termina essa reunião e é um negócio muito mais tranquilo e tal. E aqui é outra linha de ser muito direto, assim. O café tem tudo mais. Eu confesso que eu tive um tempo, ainda estou me adaptando a essa forma. Eu confesso que eu pessoalmente gosto né? Acho que às vezes a gente perde um pouco de tempo, né? Mas às vezes eu acho a cultura direta demais, assim. E aí eu acho que é uma adaptação que quando uma pessoa tá pensando em mudar pra cá
em fazer um negócio aqui, em ter uma vida aqui, beware, assim, eu acho que eu não sabia tanto disso. Entendi. E a gente precisa de um tempo de adaptação, sabe? Boa. E quais são os seus próximos passos? Quando que você acaba o MBA? Você volta ao Brasil, não volta? O que você pensa de futuro de carreira vindo pra cá, praticamente que você tem uma nova visão de mercado, né? Então, o MBA ele tem 2 anos, a gente faz um estágio de verão no meio, entre o primeiro ano e o segundo ano, e eu vou fazer meu estágio de verão no Brasil. Quanto tempo tem o estágio de verão? São 3 meses. Tá. Assim, é engraçado que eu acho que cada dia que passa aqui, eu amo mais ser brasileira. Que legal. Um dia eu tava falando sobre isso, assim, né? Tem certas coisas que às vezes a gente precisa... Acho que no Brasil a gente tem muita síndrome de vira-lata, sabe? E a gente faz muita coisa bem. Acho que, eu tava até falando isso com uma amiga, eu acho que assim, o Brasil tem tudo. A gente tem recurso natural, a gente tem a cultura, a gente tem o clima, a gente tem muita coisa boa e a gente precisa de educação, de gente. Então, assim, honestamente, eu prefiro construir um legado e fazer alguma coisa pro Brasil, porque eu acho que isso tem muito mais sentido pra mim. Eu acho que é onde eu construí as minhas relações, é onde eu quero continuar construindo as minhas relações. Então, né, dito tudo isso, eu acho que é muito bom aprender como que os americanos fazem, porque eles não são, essa não é a nação, né, número 1 do mundo por um motivo errado. Sim. Mas aprender aqui e levar pro Brasil, porque eu não acho que, não acho que tem um lugar melhor no mundo. Legal. Assim, E eu tenho cada vez falado com mais pessoas fora do Brasil. Por exemplo, aqui, tenho conversado com bastante gente, faço muita reunião com gente fora, e eu escuto muito isso, assim. É muito bom estar aqui, não é que é muito bom estar aqui, mas talvez não seja bom estar aqui pra sempre. Você quer voltar pro Brasil, e aí por tudo que você falou aí. Eu tenho escutado cada vez mais isso, assim, menos pessoas que querem ficar pra sempre fora do país, assim. Assim, eu acho que do ponto de vista de negócios, o Brasil, né, se você quer empreender e tal, o Brasil impõe diversas, você é empresário também, né, impõe diversas leis e, enfim, dificuldades para os negócios crescerem e florescerem, o que é muito diferente daqui. Mas, assim, tem muito, muito mais oportunidade no Brasil. Sim, muito mais Mas, problema. assim, a gente tem mais problema e a gente tem mais negócios num estágio muito menos avançado do que aqui. Então, assim, para qualquer pessoa que pode passar um tempo aqui aprendendo como que as coisas são feitas e tendo ideias de negócio, levar para o Brasil, você vai precisar executar bem. Sim, e volta como aquele give back que os americanos têm aqui, você vai ter também lá, putz, só tive a oportunidade lá, mas quem que eu posso assinar agora? Quem que pode estar perto de mim, que talvez não tenha a oportunidade de estar aqui, mas eu não quis ficar nos Estados Unidos, tô querendo voltar porque realmente eu quero fazer coisa melhor pro país, né? E assim, bom, até os próprios americanos, a gente fala assim, a gente tem essa síndrome de vira-lata, mas todas as vezes que os brasileiros estão conversando com os americanos, eu acho os brasileiros, pelo menos da minha turma, eu acho eles extremamente inteligentes. Sim. Sim, mais do que, assim, com parcimônia aqui, mas assim, eu acho que a gente é potencialmente mais inteligente do que a média americana, pelo menos, da turma, assim. São pessoas incríveis e pessoas altamente capazes, mas eu tenho uma admiração muito grande pela turma que tá aqui. Então, enfim. É uma galera muito boa mesmo. Todo mundo que eu tô conversando, assim, tem uma troca muito legal e entra naquilo que acho que a gente falou no bastidor, mas não falou aqui. Tem muita questão da gentileza aqui, né? Então, assim, eu estou assistindo os brasileiros muito abertos. Eu tô conversando, eu quero conversar, aí um fundador de uma grande startup, ele falou, cara, não quero gravar, mas vamos almoçar comigo? A gente almoça, daí eu te apresento mais uma galera, eu te falo o que eu tô fazendo aqui, eu vejo como vocês podem vir pra cá. Aí eu não vim pra cá com o objetivo de abrir uma operação aqui. Mas todo brasileiro que eu falo aqui é mais founders, mais uns founders, cara, tem espaço, hein? Vamos desenhar um projeto junto, assim, a galera quer montar, quer fazer, quer ajudar os brasileiros, é muito legal. Isso a comunidade brasileira aqui é bem próxima, assim, pelo menos, porque a gente precisa disso também. E brasileiro gosta de estar com brasileiro também. Gosta. O brasileiro gosta de estar com brasileiro. É muito diferente, assim. Eu sou fã da cultura e os próprios americanos admitem isso, assim, sabe? Que a cultura brasileira é muito diferenciada. E eu acho que é muito legal, assim, as pessoas se ajudarem. E querendo ou não, acho que em serviços também, o Brasil, a gente é muito privilegiado em termos de serviço aqui. Assim, por exemplo,
serviço de saúde aqui. É uma crise enorme o serviço Sim. de saúde americano. No Brasil, a gente pode falar o que quiser do SUS, gente, mas se uma pessoa vai pro hospital aqui, pode estar preparado para uma conta que a pessoa nunca vai pagar. Nunca vai conseguir pagar na vida. Sim. Então, assim, né, acho que tem prós e contras de tudo na vida. Saúde, o mercado de fintech, que é muito mais desenvolvido. Pô, eu fui na barbearia um dia desses e eu pensei que eu tava falando do Brasil, viajei assim, falei, falando na barbearia. Sentei, tava no meio do corte, falei, sabe que não vai aceitar cartão e eu tô sem dinheiro aqui? Nossa. Já comecei a pensar, nossa, o cara todo tatuado daqui, ele vai me matar aqui. Aí quando eu saí, ele foi gentil, assim, ele falou, não, vai lá sacar e pega, beleza, vou deixar a mochila aqui. Mas é isso, pra mim era tão comum que todo mundo tem um Pix, todo mundo tem uma maquininha de cartão no Brasil, todo mundo mesmo. Que eu pensei aqui, vai ter? E aí quando eu cortei no meio, eu falei, você vê que não vai ter? E não tinha de fato. E enfim, acho que toda essa parte de serviço e várias coisas que a gente aprendeu na marra, eu acho, sabe? O sistema, a gente falou sobre isso em alguma aula, o sistema bancário do Brasil, ele é extremamente avançado, porque a gente tem um alto nível de fraude. Aí a gente tem uma matriz energética super limpa, porque o óleo era, tipo assim, né? Porque a gasolina era caro. Enfim, mas... Eu vi o brasileiro que criou o jailbreak da Apple, você já viu essa cena? É um brasileiro que ele sabia mexer em sistemas e tal. Até o nome dele, posso deixar aqui nos comentários depois. Mas eu vi ontem passando no TikTok. E aí ele foi convidado, deram um iPhone pra ele foi lá, um sistema operacional, ele foi lá e desbloqueou. Então naquela época que não tinha app, o pessoal pegava os aplicativos de graça, né? E aí ele foi lá e desbloqueou. Aí a Apple lançou um outro, ele foi lá e desbloqueou. Aí o Steve Jobs falou pra ele vir até os Estados Unidos pra conversar com ele, pra entender. E aí ele achou que era uma cilada nisso, ele sai correndo do escritório. Mas foi um brasileiro que tinha que dar um jeito, porque, sei lá, não tinha como baixar o aplicativo X. Então, assim, é muito isso. A gente consegue dar esse jeitinho brasileiro pra coisas que resolvem problemas muitas vezes, né? Então... acho que tem que juntar o melhor dos dois mundos, sabe? Isso. Então, assim, eu acho que tem muito espaço para as coisas serem um pouco mais... flexíveis aqui, eu acho que isso ia abrir um pouco mais o mercado, mas enfim. Bom demais, não, ótimo papo. E falando de BSV, a gente se conheceu através do BSV, conta o que é BSV e como é que tá sendo para você participar dessa experiência. Legal. Bom, a BSV é um movimento que tem o objetivo de fazer essa ponte entre o Vale do Silício e o Brasil, no sentido de fomentar o desenvolvimento econômico do Brasil através da tecnologia. Então, é aquilo, né? É trazer o melhor do Vale do Silício para o Brasil crescer mais. Então, eu acho a missão da BSV incrível. E aí, assim, a expressão máxima, digamos assim, do movimento é a conferência, que você também vai. É uma conferência que a gente traz, né, as pessoas que são tomadoras de decisão nos grandes negócios do Brasil, para trocarem ideia, para se conectarem, para aprenderem o que está acontecendo aqui no Vale, quais são as discussões, para assim elas se sentirem inspiradas para os próprios negócios e fazerem negócio entre si também, né? É uma oportunidade de networking muito grande. Então, assim, é engraçado que eu conheci a BSV anos atrás através de um podcast que eu estava ouvindo. Caramba, alguém pode estar escutando da Lara Lehmann. Eu estava escutando um podcast da Lara Lehmann, porque eu gosto muito da trajetória da Maia e tal. Sim. E aí, antes de eu vir pra MB, eu falei assim, eu quero muito ser do time da organização da BSV, porque como, né, é só de convidados, né, então assim, infelizmente ainda não tenho senioridade suficiente para ser convidada. E eu achei que ia ser muito legal entender como que a conferência é feita, né, ela é organizada por alunos, né, de Stanford e Berkeley. Eu acho que é muito legal para aumentar um pouco essa conexão entre as duas universidades, né? A gente não é um do lado, né? Não é tão próximo não sabe, assim. Não é tão perto fisicamente, né? Não é tão perto fisicamente. Deve ser, sei lá, uns 20 quilômetros por aí. Mais, acho. Palo Alto, de Berkeley. Então, acho que para aumentar a conexão entre os brasileiros e também construir a comunidade. Porque o pessoal se ajuda bastante também. Legal. E são conexões valiosas pro futuro, né? Pro nosso futuro, enfim. E ter essa rede é muito bom também, de todo mundo que morou aqui, que tá aqui ainda, que voltou pro Brasil. Então... Esse é o primeiro que você tá participando? Meu tá valendo primeiro. a pena? Tá sendo legal? Sim, bastante trabalho, mas eu acho que faz parte, né? Você pode ser... Tem 3 tipos de voluntário, né? Você pode liderar um time, você pode trabalhar no time ao longo do ano e você pode ser voluntário no dia. Eu topei o desafio de ser liderança, eu tinha uma carga de recrutamento menor também,
Porque, enfim, eu tinha feito um pré-MBA no Brasil e eu tinha muita vontade. Era uma coisa que eu sabia que eu queria participar e acho que conhecer o board também, que tem um board de executivos que mora aqui, acho que essa experiência é muito legal. Quem que você conheceu legal, sim? Pode ser, pode ser de outras pessoas. Já. A Ellen é incrível, ela é diretora de design da Nubank, ela mora aqui no Vale. O Avanish também, ele é do board member, ele mora aqui há bastante tempo já. O Ronaldo e o Luciano também, são executivos sêniores, estavam fazendo o programa que é o DCI em Stanford. Enfim, eu acho que são pessoas muito sêniores e que têm muita experiência, assim, sabe? Então é bom aprender e estar nessa rede, digamos assim, sabe? É claro que, enfim, a gente tá organizando a BSV, mas eu acredito que essas conexões que a gente faça são para mais longo prazo e é legal saber, assim, a carreira, como que elas chegaram aqui, se elas pensam em voltar para o Brasil, quais são os planos, porque eu acho que tem muito mais experiência do que eu para ver nesse futuro, sabe? Legal, legal. Acho que encaminhando pro final aqui, muito legal o papo, obrigado. E com essa vista aqui, né? Estamos... tá maravilhoso. Hoje o dia tá maravilhoso. Tá legal. Vamos ver qual é a próxima que a gente vai fazer. Já gravamos perto do Cristo Redentor, perto da Ponte Ercílio Luz em Floripa, que lembra. Aí em São Paulo, na Ponte Ercílio Luz. Quase. Eu sou de Floripa, né? Então, assim, tô em casa. Igualzinho. Então, a gente já gravou em vários lugares do Brasil, já gravamos na Times Square em Nova York, já gravamos agora em Austin, na frente do SXSW, nos eventos. Então, assim, acho que cada vez mais lugares e acho que você que tá ganhando, hein? Tá ganhando. Que bom. Mas, última coisa, assim, indo pro final, tem uma pergunta que a gente sempre faz, se pudesse dar uma dica de vida. Pode ser profissional, pode ser pessoal, pode ser do Vale, pode ser... Eu até brinco, a minha avó daria uma dica sobre como fazer um bolo, sobre como ela criou os meus tios. Qual que é a sua dica para quem tá assistindo? Olha, a minha dica é se cercar de pessoas maiores que você e que vão te inspirar e te apoiar em coisas grandes na sua vida. Assim, eu, por exemplo, meu pai, se ele estiver assistindo, né, ele nem sabe falar Berkeley direito, ele nunca sonhou em estar aqui, por exemplo, né, pra ele a maior conquista dele era eu fazer o FMG, por exemplo, sabe, e graças a pessoas que me mostraram que era possível, eu também achei que era possível pra mim. Tem gente que, né, a família toda fez e que tem um super background e tal, e eu não posso falar que eu falei assim, nossa, eu tive uma infância boa, eu tive uma adolescência boa, né, vim de condições privilegiadas, mas o fato de me cercar sempre de colegas, de amigos, de pessoas no trabalho, que faziam acreditar mais em mim mesma, faz a gente fazer coisas mais difíceis na vida. E sair da zona de conforto, né? Escuto bastante aquela frase que não pode ser a pessoa mais inteligente da mesa, né? E às vezes é muito confortável ser o mais inteligente da mesa, assim. Não, pô, cara, foge da bolha, sei lá, vai pra São Paulo, que não é de São Paulo, vai pra evento que você nunca foi pra conhecer pessoas que vão te ensinar uma coisa nova. Acho que aí sim, você pode desafiar e sair da zona de conforto, porque assim, claro que vir pra cá tem uma prova, tem toda a questão, mas você começa a pensar nas coisas pequenininhas do dia a dia, você vai chegar num lugar muito que você nunca imaginou, porque você sempre vai ter que desafiar. Sempre vai ser o não menos inteligente, mas a pessoa que mais tem a aprender na mesa, né? E honestamente, se não fossem várias pessoas que me falaram, Paula, vai ser difícil, é assim pra todo mundo, vai com fé, eu não ia continuar. Entendi. Eu não ia continuar. Eu lembro de uma vez que eu desisti, e uma das minhas recommenders, ela era CEO lá no Quinto Andar, onde eu trabalhava, ela me ligou, ela falou assim, Paula, não fala não antes de você ter um não pra falar. Continua, tipo, você já tá no final do processo, às vezes você tá, tipo, a uma distância de conseguir. E eu acho que isso vale pra tudo na vida. Assim, por isso que eu falo, a gente tem que se cercar de pessoas que vão fazer a gente acreditar mais na gente e vão dar as dicas certas, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Isso é muito legal, assim, eu tenho um amigaço de vida mesmo, assim, eu nunca esqueço, uma vez ele olhou, tava ele mais um terceiro amigo, esse terceiro amigo, eu desisti da prova que eu vou fazer. Aí ele olhou pra ele assim e falou, cara, tu só pode desistir quando tentar. Se tu não tentou, tu não desistiu, tu não fez só. Aí eu olhei pra ele e falou, caramba, não tinha pensado nisso. Aí ele deu mais um gás e conseguiu passar na prova e tal. Mas é isso, você não pode desistir do que você não tentou, né? E assim, eu acho que isso vale pra tudo, assim. Todas as grandes oportunidades que eu tive na vida e que foram fora da minha zona de conforto, graças a Deus eu tava cercada de pessoas que me deram falar assim, vambora. Você vai, entendeu? Então, eu acho que é sempre essa preocupação de
e continuar aprendendo. E até aqui mesmo, durante o MBA, assim, não é uma jornada que você fala assim, nossa, super tranquilo, tô super tranquila com tudo aqui. É difícil também a adaptação. Sim. E eu também tive pessoas que falaram, é assim mesmo, continua firme, faz isso que vai te ajudar, vai nesse caminho, testa esse caminho. Então, acho que essa é uma dica que eu tenho, assim, pra tudo que você fizer na sua vida, vai ter gente... Tem uma amiga que ela fala isso, ela fala assim, nenhuma experiência é individual, toda experiência é coletiva. A gente não é alecrim dourado que tá fazendo uma coisa pela primeira vez na vida, entendeu? Alguém já passou esse perrengue. Legal. Então procura essas pessoas que já passaram o perrengue e conseguem te fazer continuar, sabe? Esse problema nunca é o primeiro, né? Alguém tem esse problema e conseguiu passar por ele. E assim, se tem alguém falando assim, você não vai conseguir, não é possível, então para de escutar essa pessoa. Procura quem conseguiu. Entendeu? Porque é fácil falar assim, a pessoa não conseguiu e tá lá dando dica, entendeu? Bom demais. Muito obrigado pelo papo. Obrigada. Papo. Valeu, galera. Valeu, Esse galera. foi um Monking por aí, diretamente. É Monking no Vale, mas estamos aqui em São Francisco. Diretamente da Califórnia. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, gente.